Você já ouviu falar de um homem tão poderoso que conseguiu escapar da justiça, não só uma, mas duas vezes? Opa, tudo bom? Eu sou o Dudes, e hoje você vai conhecer e entender a história sombria de Jeffrey Epstein, o mistério que gira ao redor de uma ilha privada no Caribe. Mas eu já aviso, essa história vai ficar pesada. Você provavelmente viu rolando por aí os chamados arquivos de Epstein e a polêmica que isso está causando, tendo grandes nomes citados em listas como o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ex-presidentes também dos Estados Unidos, como Bill Clinton, Obama e John F. Kennedy, o maior físico da era moderna, Stephen Hawking, e a mulher mais famosa do mundo, Oprah Winfrey. Mas no final das contas, quem que era esse tal Jeffrey Epstein? Nascido em 1953 em Nova York, Epstein não era um cara comum, ele era influente. De um dia para o outro, envolto em mistério, ele se torna um financista, bilionário, com contatos extremamente poderosos. Homem que misturava poder e dinheiro, além de segredos que jurava manter escondidos. Mas em 2005 tudo começa a desmoronar. Não por boatos, mas sim por investigações oficiais do Federal Bureau of Investigation. Tudo começou na cidade de Palm Beach, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, Epstein pagava para meninas menores de idade promessas que pareciam inocentes, mas que se tornavam em abuso. Mais de 30 vítimas foram identificadas pelas investigações oficiais. Testemunhas disseram que o esquema envolvia promessas, viagens e lugares que ninguém deveria estar. Epstein fez um acordo judicial controverso. Ele se declarou culpado por certas acusações menores, mas no fim recebeu apenas 13 meses de prisão, um regime bem flexível, manteve parte de seu poder e liberdade. E o responsável por aprovar esse acordo? Você pergunta. O então promotor federal, Alexander Acosta, cuja decisão foi criticada mundialmente depois. Mas o que realmente chocou o público foi a ilha que ele possuía nas Ilhas Virgens, nos Estados Unidos, a Little St. James. Segundo documentos federais e relatos usados em processos civis, menores eram levadas para lá. Funcionários recrutavam e organizavam visitas. A ilha virou o símbolo do esquema. E o mais estranho não foi apenas isso que aconteceu, foi por quanto tempo isso aconteceu e sem ser interrompido. Somente depois, em 2019, após novas denúncias e provas recolhidas pelo governo dos Estados Unidos, Epstein foi novamente preso, dessa vez em Nova York, acusado oficialmente de tráfico sexual de menores. Ele parecia que finalmente seria julgado como deveria ter sido desde o começo, mas antes que o julgamento acontecesse, Epstein foi encontrado morto em sua cela, Metropolitan Correctional Center. E a conclusão oficial do médico legista? Suicídio por enforcamento. Essa conclusão oficial existe, mas como você deve saber, esse capítulo gera muitas perguntas e debates pelo mundo. O caso Epstein é mais do que crime, é uma história sobre poder, dinheiro e injustiça. Uma história que, mesmo terminando com documentos oficiais, ainda faz o mundo inteiro perguntar: como que o homem conseguiu agir assim por tanto tempo? O que ainda está escondido? Quem mais estava envolvido? Essas são algumas perguntas que eu vou tentar trazer alguma resposta. A divulgação oficial dessa massa de documentos começou no final de 2025 e início de 2026, após uma aprovação de uma lei de transparência nos Estados Unidos, embora já ocorresse certos vazamentos lá por 2005 e 2006. Nos arquivos é dito que o bilionário explorou, traficou mais de 500 meninas em festas, com direito a vídeos, tortura e tudo o mais bizarro possível. Apesar de que ainda não foram identificados todos os convidados e as pessoas cujo qual se envolveram com esses vídeos. Junto desses arquivos vieram uma remessa imensa de e-mails. O homem enviava e-mail pra caramba, incluindo e-mails para ele mesmo, por sinal. Ou seja, 90% de tudo está registrado em forma de códigos e criptografias internas, como usar palavras para outras. Independente se era profissional, pessoal, íntimo, não íntimo, estava tudo registrado em e-mails. É algo meio bizarro. E como disse anteriormente, Trump é um dos citados nos arquivos, além de um amigo próximo de Epstein. Existem diversas gravações, fotos dos dois juntos. Então, a partir do momento da morte de Epstein, 2024, já se foi pedido para liberar os arquivos de Epstein, para se saber o que ia acontecer, o que realmente estava acontecendo ali com todos esses poderosos envolvidos, bilionários, famosos, pessoas que você provavelmente já assistiu na sua televisão. E o problema era a sua reeleição, né? Trump queria se reeleger a todo custo. Então ele prometeu essa lei de transparência que ia liberar sim os arquivos do Epstein. Que eu pessoalmente acho que foi um tiro no pé, mas vamos relevar esse fato.
Então, conforme os arquivos foram saindo, o nome dele foi citado. E nisso é revelado que pelo menos 8 vezes ele viajou no jato de Epstein. E nessas 8 vezes, no mínimo 4, estava com Ghislaine Maxwell, ex-esposa de Epstein, presa por tráfico sexual infantil, acusada de recrutar as garotas para tal ilha do Epstein. E obviamente, como ele viu que o tiro saiu pela culatra, ele começa a falar que não, o bagulho era... Nós era amigo e tal, mas eu não sabia disso aí. Eu só, sei lá, é pra jantar com ele, não sei o que. Era coisa profissional, de financistas, etc. Mas atualmente, né, nos estados atuais dos arquivos, sabemos que não é só isso. E nessa remessa de janeiro de 2026, tem mais nomes citados, como Elon Musk, Jair Messias Bolsonaro, o próprio Trump citado novamente, de Bill Clinton, também ex-presidente dos Estados Unidos, e até mesmo 4chan, o site em que pessoas anônimas ou não anônimas conversam entre si, tal qual um Reddit. Mas enfim, chega de citar nomes e vamos realmente tentar entender tudo o que está acontecendo. Aqui nessa foto está dos recrutadores do Epstein, as pessoas que vinham recrutavam garotas para participarem dessas festas e que no mínimo 250 garotas sofreram na mão desse homem. É um número absurdo e bizarro de se pensar. Elas eram chamadas para ir para essas festas, tal qual eu disse no começo do vídeo, com promessas que pareciam inocentes e boas e terminavam em um completo inferno na vida delas. E nesses últimos arquivos, Trump é citado centenas de vezes, envolvendo até o príncipe Andrew da Inglaterra. E, segundo o vice-procurador Todd Blanche, nenhum dos arquivos do Epstein passa pela Casa Branca. E, segundo ele, eles não estão passando pano pro Trump, eles não estão dando segurança nenhuma para ele. E como eu já disse, ele mandava e-mails até para ele mesmo, tal qual um diário. Em um desses relatos, sugerem uma tentativa de Bill Gates de ocultar uma IST, após envolvimento com supostas garotas russas, pedindo para ele apagar alguns e-mails e comprar remédios para ISTs para ele e a sua esposa, que aparentemente acabou pegando sem ela saber. E nesse relato, além disso, ele fala que no fim das contas ele está arrependido de ter ajudado porque isso era contra a sua moral, pelo jeito. Vai entender. E todas essas festas eram gravadas e recordadas para que fosse vendido conteúdo na Deep Web ou até mesmo para produzir provas contra os outros caso acabassem se virando contra ele. As autoridades acabaram pegando esses vídeos e marcando como produções comerciais. E olha só, foi liberado até mesmo o cardápio de substâncias do local, né? E como você pode ver ali, são bastante e talvez não tão fáceis de conseguir, mas são os homens mais poderosos do mundo. Não tem o que eles não consigam. E o Elon Musk, o papai do X e da Tesla, aparentemente queria sim participar das festas de Epstein, parecendo querer uma certa proximidade com ele, talvez para negócios ou coisa pior. Mas Musk não conseguiu a sua reunião com Epstein que ele queria marcar. Ela foi remarcada, 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 até um ponto que chegou a ser cancelada. Ou seja, o homem mais rico do mundo acabou ficando de fora dessa. E agora vamos pro momento dos teóricos da conspiração malucos, como muitos chamariam, né? Eu acho que não é improvável, que é como 4chan se encaixa no meio dos casos do Epstein. Começando nesse assunto, foram encontrados e-mails de Epstein para um cara chamado Boris Nikolic, que ele agradecia sobre a noite anterior, provavelmente algum jantar, um encontro, ou seja lá o que eles fizeram de bizarrice, falando que foi muito interessante que ele devia conhecer um cara chamado Christopher Pohle, que só tinha 23 anos na época, em 2011. Esse cara é simplesmente o criador do site esse conhecido por loucuras e absurdos que foram causados pela internet, incluindo massacres e entre outros extremismos na internet. Esse e-mail que eu citei agora foi mandado no dia 20. Já no dia 24, Jeffrey confirma que ele foi conhecer o garoto, o Christopher Poole do 4chan, e falou que era um garoto inteligentíssimo. Isso no dia 20. E no dia anterior, cujo foi o dia que eles se encontraram, foi criada uma aba nova no 4chan chamada Pool, que servia para piadas politicamente incorretas de teor extremista. E aí o pessoal teoriza que Epstein teve sim envolvimento na criação dessa aba bizonha da internet, onde se prolifera todo esse extremismo, esse ódio que a gente vê por aí.
como, por exemplo, os alunos que cometeram massacres em escolas, os incéis, grupos de panelinha de Discord, como ficou conhecido por aqui, que era o grupo que torturavam animais e machucavam pessoas, e entre outros grupos bizarros da internet. E apesar de já parecer loucura, Epstein é sim confirmado como um usuário do 4chan, tendo links de postagens pelos seus e-mails por aí. E o Reddit é outro lugar que acumula malucos. E sabe quem que era uma administradora bem comentada lá? A tal Ghislaine que eu citei aqui no começo, como a recrutadora do Epstein e ex-mulher dele. Mas aí você pergunta, tá bom, mas se foi só uma coincidência essa aba do politicamente correto? Bem, vamos lá. O Epstein era amigo de um cara chamado Steve Bannon, um assessor político dos Estados Unidos, que serviu como assistente e estrategista-chefe da Casa Branca, adivinha, no governo de Trump. E ele já declarou que ele era da plataforma da alt-right, que seria basicamente um lado da direita que apresentava conotações raciais antissemistas, segundo ele mesmo, que afirmava ter tolerância zero a tais ideias. E ele usava a internet como meio de estratégias para disseminação das imagens dos candidatos, usando o ódio, o espanto e outras coisas para assim favorecer o lado dele, óbvio. Então, voltando, começaram a tentar reparar em padrões do site, dos e-mails do Epstein. Nisso se descobre que ele participava do controle da board, né, como chamava, do politicamente correto, e disseminava desinformação política por meio do Steve Bannon. O Trump em si já era famoso antes de ser presidente, já tendo aparecido até em Esqueceram de Mim. Mas muita gente acabou, inclusive especialistas, acabaram se chocando quando o Bolsonaro teve uma grande crescente em 2014 como candidato e ainda maior a crescente em 2016. Mas olha só, no dia 21 de setembro de 2016, Epstein e Bannon tiveram uma conversa. E o Bannon disse assim pro Epstein: diga a Tomsky que o meu garoto vai ganhar no primeiro turno. O tal Chomsky estava visitando no momento Lula na cadeia. Logo em seguida, eles entram em um consenso de que o Bolsonaro é o cara, ou Bolsonaro is the real deal. Em 9 de novembro de 2018, Epstein tenta marcar uma reunião com certo alguém, e esse alguém confirma: tem o Bolsonaro na segunda, em Washington. E adivinha quem que estava lá? Exato, Eduardo Bolsonaro, que já estava fazendo a sua tour pelos Estados Unidos. E uma pessoa não identificada diz que não gostou de ver o Bolsonaro dizendo publicamente que nunca se encontrou com o Bannon. E o próprio Bannon fala que para ele é melhor assim, porque ele prefere manter as coisas do Jair nos bastidores. E no dia que o Bolsonaro foi esfaqueado em Minas Gerais, o Epstein foi sim avisado. Mas a resposta dele foi: antes ele do que eu. E agora a parte mais pirada de todas, como se tudo já não fosse insanidade total. Pelo jeito, o caso do Epstein dá pilha para muitas teorias da conspiração que surgiram nesses sites como Reddit, esses sites de comunidades discutindo entre si, principalmente envolvendo os grandes poderosos. O mundo gira em torno dos grandes poderosos. Mas aparentemente quem dá pilha para essas coisas, ou quem manipula isso, são os próprios poderosos, a elite global. É meio loucura quando você pensa, mas no fim das contas foi o próprio governo dos Estados Unidos que soltou isso. Mas no fim das contas, quem que ele seria nesse jogo, em tudo isso, em todo esse esquema, em toda essa loucura? Ele provavelmente era o mais poderoso de todos, ou um dos, porque com os seus registros das suas festas e etc., ele podia ter todos os poderosos na mão dele. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia acusar, ele podia esconder, ele podia fazer tudo. Fora o tráfico de pessoas, tortura, guerra cultural e entre outras insanidades. E agora, para fechar o vídeo, um relato meio macabro. Tem esse tweet aqui. A CIA, o Mossad e a elite pedófila estão comandando uma espécie de rede de extorsão e tráfico sexual em Porto Rico e nas ilhas do Caribe. Eles vão me incriminar com o laptop plantado pela minha ex-namorada, que era espiã. Vão me torturar até a morte. No dia 28 de outubro de 2022. No dia seguinte, esse cara foi encontrado morto por afogamento. Definitivamente macabro demais. Mas bom, isso é um pouco do que eu consegui trazer do caso. Tem muito mais coisa. Eu não sei se vocês têm interesse nesse conteúdo mais de true crime, de crimes reais, ou se vocês preferem os fictícios como creepypastas e args. Então, se você gostou, se inscreve, deixa o like, comenta o que você quer ver aqui no canal. Isso aqui é mais pra talvez a pessoa que não tá entendendo muito o que tá acontecendo ouvir, no caso, sobre tá mais antenada, mas tem muito mais coisa pra vir
e muito mais coisa para se ler. Então, se quiserem mais conteúdo, me avisem, me mandem, comentem aqui. E é isso. Um beijo, se cuidem, vigia, tchau.